Muito bom dia. Eu fui informado que o irmão de bege, isso, pode ficar em pé, por favor? Isso. Quem sentar dele para trás é purgatório na certa, não é verdade? Isso. Então, por favor, gente, chega aqui. Eu não mordo. Muito obrigado pela sua ajuda, foi fundamental, viu? Vem para cá. Gostei da irmãzinha aqui, decidida. Dona Maria, muito obrigado, irmã Maria. Isso. Pode vir, irmã. Isso. Pessoal de criança, eu ainda entendo, tal, mas isso. Aqui, ó. Aqui é quase céu na certa, não é verdade? A irmãzinha aqui já está direto, não é verdade, irmã? Ah, o nome já está aqui. Eu fui pastor por 28 anos. E eu me lembro, e eu me lembro que tinha na minha igreja uma irmã assim também. Tinha o lugar dela, Dona Charlotte. Um dia, um visitante que chegou mais cedo sentou no lugar da Dona Charlotte. Antes, e aí? Escuta. A senhora não faz isso, de jeito nenhum. Dona Charlotte chegou, entrou e o visitante, inadvertidamente, estava ali. Ela chegou e ficou assim, olhando para o visitante olhando para a Dona Charlotte, não sabia o que estava acontecendo, e não foi fácil explicar para a Dona Charlotte que naquele domingo, talvez ela teria que sentar ou num outro lugar, em favor, mas quando puder, não acontece isso. Tá bom. Eu queria apresentar minha esposa, a Zeza, e nós somos missionários da missão Palavra da Vida em Moçambique, por quase 17 anos. Também fomos, antes de ir para Moçambique, fui pastor em Atibaia por 20 anos e por 8 anos em Campinas. Mas também fui professor do Seminário Bíblico Palavra da Vida, onde várias pessoas que vocês conhecem estudaram, inclusive o vosso pastor. É muito provável que eu fui professor dele. É que eu não lembro, porque foram 20 e tantos anos, então, certo? Mas vamos fazer de conta que eu me lembro. Então, qualquer coisa que vocês quiserem saber dele como aluno, pergunta para mim, tá? Se ele era bom, se não era, segredos, altos segredos do vosso pastor, tá certo? Essa é a minha arma. Queridos, é uma alegria estar aqui em Boa Vista. Nós viemos visitar a nossa filha Rebeca, o nosso genro John, que são missionários da MEVA, mas na verdade, nós viemos visitar os netos, certo? Os 3 netos, que fazia 2 anos que a gente não via. E, Dona Maria, a senhora tem netos, não tem? Ficar 2 anos longe dos netos é complicado. Exatamente, ela sabe exatamente do que eu estou passando. Então, nós viemos visitar os netos. Participamos da conferência da MEVA, falamos em algumas igrejas e vamos embora essa próxima madrugada agora. E é um prazer estar aqui, porque eu via só de ouvir falar dos irmãos. Hoje estamos vendo os irmãos aí, tá certo? Muito bem. Trago saudações de Moçambique para vocês. Eu não sei quantos dos irmãos conhecem alguma coisa de Moçambique, mas Moçambique fica na África, no sudeste da África. Se a África é isso aqui, Moçambique fica aqui, ó. Em frente fica aquela ilha comprida que a gente conhece, chamado Madagascar.
Então, ali é Moçambique. Um dos 10 países mais pobres do mundo. Mas um povo muito rico em amizade, muito rico em nos receber, e ali nós começamos o trabalho de acampamentos, de treinamento em Moçambique, e estamos muito felizes ali. Hoje temos uma equipe de mais ou menos 7 casais, alcançamos 3 estados do sul de Moçambique, e já passamos a liderança para um nacional, começamos o trabalho do zero e passamos a liderança para um irmão querido, que é o Antônio Guni. Guni é um querido irmão, 2 metros de negritude e de simpatia. Esse é o nosso querido Guni. E estamos lá, minha esposa e eu. Então, queremos louvar a Deus por isso. Ok? Estamos juntos? Alguma pergunta? É que o povo está chegando aí, eu estou só... Posso começar? O irmão não falou seu nome. Como é que é? Cédric. Não podia ser José, João. Verdade. Joverci só combina com Cédric. Eu sou de uma tribo de Serra Leoa. Serra Leoa. Eu sou príncipe, aí ela foi buscar lá. Deixa ele pensar isso, né? Tá bom. Tá certo, irmãos. Tá certo. Hoje pela manhã, eu conversei com alguns irmãos lá de Moçambique, porque lá eles estão às 6 horas na frente. Então já trocamos uma ideia logo cedo. Também conversei com outro irmão querido que nos conhece em Dubai. Quando estamos em Moçambique, falamos, graças a Deus, falamos com as nossas netas através do WhatsApp. Oh, maravilha! E ali falamos e tudo mais. Acompanhamos as notícias do Brasil através do celular, da internet. É um negócio maravilhoso. Mas não era assim quando nós chegamos lá. Quando nós chegamos lá, a gente se comunicava através do Skype. O pessoal mais velho, cabelo branco, lembra do Skype. O pessoal mais novo, existia um negócio chamado telefone. Eu vou explicar para vocês, para as jovenzinhas que estão aqui. Era um negócio que você fazia, sabe, não era assim? Lembra disso? Mudou completamente. É alguma coisa, afinal de contas, a tecnologia é um negócio estupendo, espetacular, não é verdade? A tecnologia, novos tempos. A senhora viu o que eu vou falar hoje já? Já está adiantando. Vivemos numa época de grande acesso a tudo. Não importa onde você está, você pode ter notícias, você pode acessar a um número ilimitado de informação. Muito acesso. Acesso à informação, acesso a tudo, inclusive acesso ao pecado. A tecnologia nos traz grandes acessos a pecarmos. Além disso, hoje nós vivemos uma época de grande individualismo. Você já reparou um casal quando vai sair para jantar juntos, como é que é? Chega a moça, cada um faz o seu pedido, e daí o que acontece? Cada um puxa o seu celular, um fica na cadeira de lá com o celular, o outro fica na cadeira de cá com o seu celular. Não é assim? Eu sei que nunca aconteceu isso com nenhum casal aqui. De jeito nenhum. Parece que nós
estamos sendo criados a sermos cada vez mais egoístas, cada vez mais individualistas. E essa é uma característica dos últimos tempos. Quase tudo é feito sozinho. Agora, ajunta essas duas coisas. Acesso ilimitável. Na internet você vai achar qualquer coisa que você quiser. Do outro lado, eu tenho um individualismo ilimitado. O que isso vai acontecer? O que isso vai resultar? Vai facilitar muitas coisas, mas vai facilitar muito o nosso pecar. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. Versículos de 1 a 5. 2 Timóteo 3. Versículos de 1 a 5. Algum irmão pode ficar em pé e ler bem alto para mim, por favor? Não, pode ser a senhora, por favor. Não, quer ler sentada? Não, pode ler, pode ler. Atenção, vá lá. 3, 1 a 5. É 1 Timóteo ou 2? 2 Timóteo, que tem aquele 2 na frente. Isso, 2 Timóteo, está aí, está marcado aí, ó, quase. Não, capítulo 3. Espera aí, gente, isso aqui... A avó, estou me sentindo muito identificado com essa irmã. É isso mesmo, irmã, é isso mesmo. Nós estamos levando um monte de desenho desse para casa agora. Capítulo 3, de 1 a 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem. Mais? Vai até 5. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Tá bom. Muito bem. Muitas características dos últimos dias. Sabe, porém, diz o texto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, difíceis. Queridos, pela Bíblia, tudo indica que os últimos dias se referem aos dias, a um período de tempo entre a vinda, a ressurreição, a ascensão de Jesus e a sua volta. E essas características, elas sempre existiram. A diferença é que parece que elas vão se intensificando. Então, nós estamos vivendo os últimos dias, não sei se são os últimos dias, ou se ainda falta muito. O fato é que é evidente que estamos vivendo dias que esses pecados e essas características estão se intensificando. Eu quero chamar a sua atenção hoje para duas características para começar.
A nossa aula vai ser baseada nesse texto. Eu vou dar uma primeira aqui, aí vamos ter um intervalo, e aí a segunda nós vamos falar sobre outras características. Então, comigo, no versículo 2, eles começam dizendo assim: os homens serão o quê? O que está na sua versão? Egoístas, é isso? A ideia da palavra egoístas aqui, lá no original, no Novo Testamento, é uma palavra dupla, ou seja, amantes de si mesmo. Nos últimos dias, os homens amarão muito a si, serão amantes de si mesmo. E no versículo 4, lá no final do versículo 4, diz assim: traidores, mais o que? Amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Essa é a segunda característica que eu quero chamar a sua atenção. As pessoas serão amantes dos prazeres. Então, começa com amantes de si mesmo, e o versículo 4, amantes dos prazeres. Eu diria que a primeira palavra, o primeiro termo no versículo 2, aborda mais uma questão interna, do coração. Eu tenho um coração egoísta. E a segunda característica, como muitas outras desse texto, vão falar, são expressões desse coração egoísta. Vamos pegar só essas duas. Mantenha a sua Bíblia aberta em 2 Timóteo capítulo 3. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Vamos começar por aí. Primeira característica dos últimos dias: amantes de si mesmo. Se nós estamos vivendo os últimos dias, muito provavelmente, você e eu, em alguma medida, nos amamos e muito. Muito. Queridos, é interessante a gente notar que o ser egoísta, amante de si mesmo, é a base, é o alicerce para todos os outros problemas desenvolverem. Quer ver? Vou dar um exemplo. Imagina dois jovens que vão se casar. Ele é amante de si mesmo, gosta muito dele. Ninguém fala isso, mas gosta, tá certo? Ela, nossa, vaidade lá em cima, ama muito a ela mesma. Foram treinados, aprenderam a ser amantes de si mesmo, ok? Casam. Como é que dois amantes de si mesmo vão dividir um quarto? Dividir a vida, se eles nunca aprenderam o significado da palavra dividir? Vocês estão entendendo? Por que essa é a raiz, é o fundamento de muitos dos nossos problemas? Nós temos um coração egoísta. Quando ser o egocêntrico se torna o grande objetivo, eu quero isso, o mais importante é a minha carreira, a minha felicidade, o meu prazer. Estão notando a repetição de meu, minha, eu? E sem perceber, nós somos criados assim. A diferença é, o nosso coração nasce egoísta. Nós já nascemos assim. E nós não precisaríamos de reforço, mas na atual época, isso é reforçado. A tecnologia, o mundo atual, os últimos dias,
estão nos empurrando para sermos cada vez mais assim. Cada um tem que buscar a sua felicidade. E a gente acha que isso é verdade. Então, a primeira grande característica é eu. E quando eu tenho essa base, quando eu tenho esse alicerce, todos os outros problemas fluem. É natural eu ter os problemas que eu tenho, claro, porque a base está ruim. A casa, mais cedo ou mais tarde, vai cair mesmo. Primeira característica, nós seremos amantes de si mesmos. Afinal de contas, eu acesso o que eu quero hoje. Eu jogo. Eu assisto. Se ela quer assistir uma coisa e eu quero assistir outra, quando a gente tinha uma televisão, essa é outra coisa antiga, tinha um negócio chamado televisão, a gente tinha que dividir, porque era uma para a família toda. Hoje nós temos um celular para cada um, não tem problema, você assiste o que você quer e eu assisto o que eu quero. E a gente não percebe o que isso faz dentro de nós. A gente não percebe o que nós estamos semeando no nosso coração, no coração dos nossos filhos. Eu compro o que eu quero, eu tenho meu dinheiro. Olha que ridículo, que coisa mais antibíblica. Casais que os dois trabalham, eu não sei como é, isso é totalmente antibíblico. O casal trabalha e ele acha que o dinheiro que ele ganha é dele, ela acha que o dinheiro que ela ganha é dela. Isso é tão fora daquilo que Jesus falou, que os dois serão uma só carne. Mas é assim na maioria dos casais, não é? A gente quer ter um só quarto, a gente quer ter uma só cama, mas a gente não quer ter uma só carteira. Amantes de si mesmos, a raiz dos nossos problemas. Alguém não, todos nós, abramos em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 24, e eu quero que um homem, um macho, levante, um presbítero, com um nome bem assim esquisito, levante e leia para a gente, por favor. Um voluntário, pode ser qualquer voluntário. 10:24, lê para a gente, por favor. Ninguém deve buscar o seu próprio bem. Peraí. Todo mundo achou? 1 Coríntios 10:24. Lê mais devagar, porque eu acho que você deve ter lido errado. Vai lá, de novo. 10:24. Ninguém deve buscar o seu próprio bem. Não é possível. Porque a gente aprende que eu devo buscar o meu próprio bem, não é isso? E lá vem a Bíblia, a palavra de Deus, e me lê de novo, por favor. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Sit down. Precisa falar mais alguma coisa? Então vamos fazer o seguinte, quem sabe tenhamos algum outro versículo para dar uma compensada. Será que a esposa do presbítero com nome esquisito, lê para mim agora 2 Coríntios 5:15. A irmãzinha, por favor, isso. 2 Coríntios 5:15. Quem sabe a irmã vai nos ajudar a resgatar isso aqui. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo. Peraí. Vocês estão entendendo o que ela está falando? Está falando de Jesus. E Jesus morreu por todos com um propósito. Lê de novo.
E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Os irmãos estão entendendo? O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, não apenas para nos dar uma vida longa, eterna no sentido de muito tempo, mas Ele morreu na cruz do Calvário para nos dar um estilo de vida diferente. E esse estilo de vida diferente é não viver para si mesmo, mas viver para Ele. Por quê? E aí nós temos que crer. Eu tenho que crer que a vontade de Jesus, que seguir a Jesus, vai ser melhor para mim do que seguir a sua vontade. Ou nós cremos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e não a minha é boa, perfeita e agradável, a dele é. Ou então, meu amigo, joga a Bíblia fora. Queridos, seguir a Deus nas coisas pequenas, na maneira que nós nos relacionamos, na maneira que nós vivemos, nas escolhas que nós fazemos, ou seja, para de ser egocêntrico e passe a ser cristocêntrico. Isso é a base da nossa vida. E o que nos últimos dias vai acontecer é, as pessoas vão ser amantes de si mesmo e vão dar com os burros na água. Então, o texto é claro, o Senhor Jesus morreu por nós, para que vivamos, não mais para nós mesmos, mas para Ele. E isso é o melhor. Não é, ai, tá bom, vou viver para Jesus, só vou dizer não, não posso, não compro, não faço, não vou. Não, a vontade de Jesus é melhor. Creia, viva, experimente. Tudo bem? Isso aqui é radical, hein? Se você levar até as últimas consequências, isso aqui é radical. Ou seja, você vai pegar o seu cartão de crédito e quando você for lá no shopping, aqui tem o shopping longe e o shopping perto, não é verdade? O shopping longe, como é que chama? Pátio. Você não sabe, né? Pátio. Como é que a senhora sabe? A senhora vai lá, né? Duas vezes, né? Isso, antes de ontem e ontem, tá certo? Não. Queridos, você já imaginou? Você vai lá e você fala assim, ok, Senhor Deus, o que você... Eu preciso, o que o Senhor quer que eu compre com o teu dinheiro? Na segunda aula nós vamos falar mais só sobre isso. Se você quiser no intervalo ir embora, tudo bem, eu vou entender. Então, depois de nós crermos em Jesus, nós deveríamos ter um amor a Jesus tão grande, eu deveria entender que Ele foi aquele que morreu por nós, foi Ele que se sacrificou por nós, Ele que é o nosso sumo bem, nós queremos o nosso bem imediato, bobo, passageiro. O Senhor Jesus quer um bem profundo. O Senhor Jesus deseja a nossa felicidade, o mundo, a minha carne quer a nossa alegria logo. Minha esposa e eu temos enxaqueca, e tem algumas coisas que a gente não pode comer, não deve comer, porque provavelmente vai dar enxaqueca. Uma delas é muito açúcar, refrigerante, eu não posso, maracujá, sabe, mousse de maracujá, um dos meus preferidos, gente. Uma delícia aquele negócio. E chega um mousse de maracujá, geladinho. Então, quando você convidar para eu almoçar na sua casa, você já sabe,
mousse de maracujá. Dona Maria, não dá para fazer mousse de maracujá, ok? Mas carne eu posso ainda, viu, Dona Maria? Então chega lá o mousse de maracujá, uma delícia e tudo mais. Eu tenho que escolher. Ou eu vou ter o prazer de comer aquele mousse de maracujá, e aquele prazer de alguns minutos vai ser maravilhoso, e dali horas e horas e horas com enxaqueca numa cama. Ou eu vou dizer não para aquele prazer de minutos, para eu ter horas e horas e horas de felicidade sem dor. Vocês estão entendendo? A proposta de Deus é felicidade versus alegria passageira. E eu tenho que crer que o estilo de vida que Deus tem para nós, que não é egoísta, é um estilo de vida melhor, agradável. Segunda característica que eu quero chamar a sua atenção nesse primeiro momento aqui. Versículo 4 de 2 Timóteo, capítulo 3. Pois os homens serão, entre outras coisas, amigos dos prazeres. Amigos dos prazeres. Amantes dos prazeres é um dos pecados externos, frutos do amante de si mesmo. Quem é amante de si mesmo, pensa, epa, eu mereço ter um prazer. Eu mereço gozar de todo tipo de prazer. E aqui nós estamos falando de prazer que envolve todos os nossos sentidos, todos eles. O prazer de ouvir, de ver, de cheirar, de tatear, de sentir o gosto, de paladar. Eu passo a ser escravo de todo tipo de prazer. Parece que desde pequeno nós fomos treinados a isso. Joãozinho, bebe o leite. Não quero. Eu quero todinho. Aí nós damos todinho para o Joãozinho. Joãozinho, come salada. Não, quero só batata frita. Aí o Joãozinho cresce comendo batata frita. Joãozinho, vai lá. Não, não quero. Aí o Joãozinho não vai. Joãozinho, veste essa roupa para ir na igreja. Não, não quero, quero aquela outra. E o Joãozinho vai com a roupa que ele quer. Vamos mudar um pouquinho. Mariazinha, mamãe vai comprar um vestidinho para você, viu? Não, não quero, quero aquela outra na nossa época era Barbie, hoje é o quê? Eu quero aquela, porque eu vi minha coleguinha tem, eu vi na televisão, eu vi, eu quero aquela, e a gente compra. Estamos treinando os nossos filhos e a nós mesmos a sermos escravos dos nossos prazeres. O problema, irmãos, que esse treinamento, ele tem consequências muito sérias. Esse treinamento gera problemas grandes. E com muita liberdade, mas seriedade, eu quero falar de 2 problemas que o amantes dos prazeres tem nos causado nesta era da tecnologia. Primeiro problema do amante dos prazeres é a pornografia. Uma revista cristã trouxe um artigo que dizia o seguinte: primeiro ele liga o computador, depois o computador o celular o liga. E o artigo descreve uma esposa contando: eu acordei por volta de umas 2 horas da madrugada e percebi que meu marido não estava ao meu lado. Como a porta do nosso escritório estava parcialmente aberta, eu me aproximei e olhei lá para dentro. Meu marido estava no computador,
e na tela cenas de sexo explícito. Voltei para o meu quarto, chorei muito. A internet, meus irmãos, oferece uma sedutora oportunidade a qualquer pessoa de qualquer idade que queira conhecer e tomar gosto pela pornografia. Pornografia é uma ilusão. Faz da vida real algo extremamente pálida. Nada parece ser tão excitante quanto aquilo que eu vejo, porque aquilo que eu vejo é irreal. A pornografia é uma fuga, é viciante. A pornografia pode acabar com um casamento ou com um futuro casamento. A pornografia, queridos, é muito mais comum do que nós pensamos. Resultado do amante dos prazeres. A criança que só come o que quer, só veste o que quer, só vai se quer, vai ver o que quer, o que vai dar prazer. Ele não foi acostumado a dizer não para suas vontades. Eu tenho muito desejo de comprar, eu tenho muita coisa que eu quero fazer, e eu fui acostumado pelos meus pais, pela sociedade, pais que muitas vezes não têm tempo de gastar e dizer não, porque dizer não dá trabalho, então fala logo sim, resolve isso. Então eu construo um ato, um costume, um caráter de sempre cumprir e suprir os meus desejos. E aí eu tenho um adulto com esse problema, eu tenho um marido com esse problema, eu tenho uma esposa com esse problema. Queridos, pornografia é pecado, está errado. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. Mateus 5, 27 e 28. Quem pode ler para mim, por favor? Uma outra pessoa, fique em pé e leia bem alto. Mateus 5, 27 e 28. Lá atrás, bem alto. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu digo: qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Deixa eu entender bem. Qualquer que olhar para uma mulher, isso inclui a imagem que está no seu celular? No seu computador? Esse desejo sempre existiu, sempre. Só que na minha época, essa frase é de velho, na minha época de adolescente, de jovem, nós tínhamos que ir numa banca, meio escondido, comprar uma revista que via dentro de um saco plástico, e ninguém vê, e olhar escondido. Ou então ir no cinema. Hoje, queridos, essa oferta está na sua mão, na sua casa, aonde você quiser. Quando você está sozinho, não tem ninguém ali, você nem quer, de repente aparece um negócio lá. É sério. É sério. Outro texto, 2 Pedro 2,14. Olha a consequência da pornografia. 2 Pedro 2,14. O irmão que leu, pode ler de novo para mim, por favor? Eu gostei da... O irmão é do exército? Você sentiu? Presbítero também? Já estou com dó do pastor, com esses dois presbíteros. Lê para mim, 2,14. Tendo os olhos cheios
É isso mesmo? Essa é a descrição de um viciado em pornografia. Ele vem para a aula de escola dominical, como você está aqui hoje, vem, mas ontem ele estava vendo pornografia. Desculpe, e quando ele entra e vê a irmãzinha querida, os seus olhos despem essa irmãzinha, porque os seus olhos são cheios de adultério. Amantes dos prazeres. Hoje está difícil. Então, não vamos fingir que não existe. Não vamos tapar o sol com a peneira. Vamos ser honestos e vamos nos ajudar. Vamos conversar a respeito. Vamos buscar solução no Senhor. Vamos parar por aqui. Uma das características do amantes dos prazeres é pornografia. A outra característica é o que eu vou chamar de vaidade ou junto com materialismo. Uma outra expressão de amantes dos prazeres é o desejo incontrolável de ter, de obter. Eu não consigo entender o prazer que temos em ir e comprar. Fala a verdade. Só eu tenho isso? Dá um prazer lascado. Sabe, você vai, experimenta, entra naquele lugar de experimentar, quem tem mais paciência, não é verdade? Vê se fica bom. Não, essa cor aparece muito a minha gordura, vou pegar a cor escura, descobri isso, né? Acho que você descobriu também, né? Exatamente, só preto, azul escuro, esse tipo de coisa, não é? Isso, esconde um pouco, não, isso aqui está na moda e tal, mas isso dá um prazer, isso dá um prazer esse, deixa eu ser bem honesto com os irmãos, prazer esse que eu não tenho com o Senhor Jesus, mas devia ter. Prazer esse que eu devia, falar assim, ai que bom, vou sentar e vou conversar com Jesus, vou abrir a Bíblia e vamos conversar, Ele vai me ensinar, eu vou orar, vou conversar com Ele, ai que bom Jesus. Eu tenho muito desejo de ser amante da prata. A palavra avarento é amante da prata. Esse é o significado. Essa é uma forma de idolatria, viu, irmãos? Forma de idolatria. Nós estamos treinando lá em casa. Quando nós fomos para a África, eu deixei minha casa. A melhor casa que eu tenho na minha vida de casados, eu comprei, troquei, vendi essa, comprei essa, uma casa boa, num lugar bom, talvez bom demais, aí eu morei 3 semanas e mudei para a África. Graças a Deus, ele sabia. Chegamos à África com 4 malas, só. Mas é impressionante com que rapidez nós acumulamos. Não, precisa disso, precisa daquilo. Parecia que a gente, minha esposa e eu, éramos recém-casados, porque você começa a montar de novo um negócio, né? E aqui, aquilo outro e tal. E vou contar um fora da minha esposa. Em outra cultura a gente erra muito, né? Mas só ela errou, eu nunca errei nesse caso. Em Moçambique, refresco significa gorjeta, só que a gente não sabia. Então, o pessoal que nós compramos móveis, nós morávamos no quinto andar? Nós morávamos no 5º andar de um prédio velho, que é a maioria que tem lá. O elevador não funcionava direito, então eles tiveram que subir a escada, carregando aqueles móveis, e trouxeram, muito obrigado, trouxeram a geladeira, né?
Aí, quando terminou, eles viraram para minha esposa e falaram assim: mamá lá né? Mamá, refresco, mamá. Oh, meu filho, a geladeira não está funcionando ainda, eu não tenho nada, tem água na torneira, quer? Oh, mamá, refresco, desculpe. E foram frustrados, até que alguém falou assim: mamá Zéza, refresco é gorjeta. Esses fomos nós, reequipando, reacumulando as nossas vidas. Depois de 10 anos morando no centro de Maputo, que é a capital, compramos uma propriedade e fomos morar lá longe, no campo, onde tem uma propriedade para acampamentos, treinamentos e tudo mais. E lá, como tinha lugar para hospedar outras pessoas, não precisavam de uma casa grande, moramos atualmente numa casa com um quarto, uma sala, esse novo conceito onde é cozinha, sala de jantar e sala ao mesmo tempo, só que tudo muito pequenininho, 2 varandas, aqui eu faço discipulado, lá eu lavo roupa e tudo mais, tal, o nosso quartinho que é uma suítezinha aqui. Acumulamos rapidinho. Queridos, se você não tomar cuidado, você passa a ser dominado pela necessidade de ter. E é impressionante como nós desenvolvemos a habilidade de criar necessidades, não é verdade? Isso aqui eu não tenho ainda, estou precisando, viu? E aí o marido ousa a falar: bem, você já tem uns 5 parecidos com esse, mas esse dessa cor não tenho ainda. Idolatria. Colossenses 3:5. Temos um outro presbítero para ler aqui, é só presbítero que lê? Colossenses 3:5. Uma outra pessoa, leia bem alto para nós, por favor. Colossenses 3:5. Em pé. Olha o corajoso, vai lá. Bem alto, 3:5. A ganância é o que, meu irmão? E como é que eu tenho que lidar com meu amor à prata? Ele está sugerindo, quando der, não, façam morrer. Façam morrer. Não tem convívio, não tem diminuir, faça morrer, porque é forte. 2 Pedro 2,14. Esse aqui eu gosto demais. 2 Pedro 2,14. Vamos ler de novo. Quem lê para mim? Pode ler de novo. Quem lê? Uma irmã? Vamos fazer o seguinte? Vamos ler todo mundo junto, porque está aqui, não é verdade? 1, 2, 3. Tendo os olhos, nunca param. Adoro essa parte, o coração exercitados na ganância. Nós exercitamos o nosso coração na ganância. Meus irmãos, em Moçambique não tem Mercado Livre, não tem Amazon. Eu vim para cá com uma listinha de coisas que eu precisava, todas elas eu precisava. Entendam vocês,
sério agora. E uma das nossas 3 filhas mora em São Bernardo. Cheguei lá, falei, como é que faz aqui, Sara? Não, pai, é assim, assim, assim. Gente do céu, eu encomendava no Mercado Livre um negócio, chegava no mesmo dia, mais barato, mais rápido, chega na minha... Gente, gostei do negócio, muito bom. Perigoso, estamos sendo exercitados na ganância. Concluindo, a era em que nós vivemos, queridos, traz muita tentação para dentro de casa. Ela nos empurra para os velhos pecados da nossa natureza caída. Já tínhamos essa tendência, só que a era nos empurra. Ela, em vez de nos ajudar a segurar, ela facilita. Somos amantes de nós mesmos. Este é o coração do problema. Uma das formas, uma das consequências, amantes dos prazeres. Temos uma prática egoísta e somos criados, desenvolvidos para amar os prazeres. E amamos pornografia, materialismo, vaidade. Vamos buscar ajuda, vamos encarar a realidade, vamos parar de fingir que não é problema. Marido, mulher, conversem, vocês são irmãos em Cristo antes de qualquer coisa. Ora um pelo outro, ajuda um pelo outro. Homens, vamos nos reunir aqui, conversar sobre isso. Mulheres também. Vamos simplificar a vida. O meu desejo é ter uma vida mais simples. Eu conheço um irmão querido, ele usou uma frase que eu achei, nossa, o cara rico, cresceu muito no mundo da indústria, e ele já está aposentado. Ele falou assim: pastor Carlos, eu estou planejando para morrer pobre. Interessante isso. Planeje morrer pobre. Não troque a boa vontade de Deus pela sua enganosa vontade. A de Deus é melhor. Creia, viva. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar. Oh Deus, como precisamos do Senhor. Dê-nos, Senhor Deus, uma radiografia verdadeira, exata da nossa situação e a coragem para mudar, a coragem para buscar ajuda. É o que nós pedimos, é o que nós imploramos, no nome de Jesus. Amém. Pastor Carlos, vamos lá, nosso segundo tempo. Irmãos, glutonaria também faz parte dos pecados dos últimos dias, hein? Dá uma olhadinha quem é o último de camiseta preta a sentar. Te contar, viu? Eu quero dizer à igreja que eu lembrei do meu aluno Joverci. Tinha mais cabelo, né, Joverci? Você sempre usou óculos? Não, mas lá no PV, não, nada, isso. Você está entendendo? Um jovem rapaz, com cabelo, sem óculos, se eu encontro, não ia reconhecer mesmo. Mas ao reconhecer, eu quero dizer à igreja que relembrei também de outros eventos com o Joverci. Qualquer coisa, só me consultar. Certo? Pastor Joverci, obrigado, viu? Pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Está sendo muito importante.
Deixa. Está muito alto ou é impressão minha? Deixa eu. Está ótimo. Deixa eu ouvir de um ou dois. O que mais pegou nessa primeira parte? O que mais mexeu com você? Quem quer começar a falar? As necessidades que a gente cria. Isso. Consumismo. É o seu caso? Sim, obrigado. Alguém com coragem, não é verdade? Acho que a irmã está representando muitas outras, não é? Outro. Desculpe, nós não ouvimos, nós todos precisamos ouvir. Eu sou tremendamente egoísta. Eu quero uma coisa, meu marido não quer, simples. Um vai num quarto. Exatamente. Mais um. Individualismo, muito individualista, né? Porque a tecnologia nos facilita, nós podemos ser individualistas hoje, não é verdade? E não parece tão errado, hoje já não parece tão interessante isso. Só mulher falou, vocês estão percebendo isso? Sim. O homem no centro. Eu mereço, né? O não, parece que não faz mais parte da nossa vida, né? Não faz. A criança não ouve não, o adulto também não vai acostumar a dizer não. Aí quando Deus fala não, é um terror. Vamos ouvir os homens agora, porque eles demoram mais, mas é mais profundo. Quer ver? Olha só. Vai lá, irmãos. Homens. Cadê o Petrônio? Petrônio, faz favor. O que mexeu com você, meu irmão? Exercitados na ganância. Eu também acho forte essa. Mas isso é realidade? Nós estamos sendo exercitados na ganância? Assim, o nosso mundo de maneira geral? A gente pensa que as empresas querem o nosso bem, eles querem vender, entendeu? E querem mais que você seja um endividado, porque aí vira dependente deles. Sim. E aí vai. O pessoal de marketing é terrível. Espero que não tenha. Não, certamente tem. Outro irmão? Sim, meu querido. Você tem filhos? Nossa, gente, que dó desse irmão. Porque eu imagino que grande parte das crianças doentes, a grande doença são os pais, não é verdade? É verdade. Mais uma? Sim. Gostei dessa frase, anotem. A senhora que vai escrever o artigo. Consumismo disfarçado de necessidade. E deixa eu dizer, nós crentes temos uma habilidade de espiritualizar as nossas necessidades, não é verdade? É impressionante, é verdade. Ok, volte para o mesmo texto. 2 Timóteo capítulo 3, vamos lá. Últimos dias, estamos vivendo os últimos dias. Segundo Timóteo capítulo 3, mantenha a sua Bíblia aberta.
versículos de 1 a 5. Projeta lá para mim, por favor. 2 Timóteo, capítulo 3. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Versículo 4, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Agora, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se desses também. São estes os que introduzem pelas casas, conquistando mulheres instáveis, sobrecarregados de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambes se opuseram a Moisés, e esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. De forma geral, vivemos os últimos dias, só que mais intensos. Nós já vimos isso. Agora eu quero chamar a sua atenção sobre como é que é a fé dos últimos dias. Porque eu quero que você continue a fazer um raio-x da sua fé, da sua vida cristã, da sua religiosidade. Como é que é isso? Primeiro, vimos no primeiro momento, o coração é um coração egoísta com consequências de amantes dos prazeres. E como é que é a fé desse pessoal? A fé desse pessoal não luta contra, não resolve isso. Vamos ver como é que é a fé dos últimos dias. Versículo 5 diz assim: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Ou, numa outra tradução, tendo aparência de piedade. Meus amados, na época dos últimos dias, na época em que nós vivemos, aparentar é muito importante. Nós somos extremamente influenciados a parecermos e a não sermos. Importante é aparentar. Então a gente desenvolve um linguajar de crente, louvor de crente, oração de crente, jeito de crente, declaração doutrinária de crente. Ultimamente é muito importante você se definir, não, eu sou isso, não sou aquilo. Participamos de uma programação de crente, sem, todavia, o poder transformador, sem, todavia, o poder santificador do Espírito que é santo, sem o fruto do Espírito, no lugar do fruto da carne, sem a semelhança com Jesus no lugar da semelhança com o mundo. Irmãos, nós somos igrejeiros e não seguidores de Jesus. Parece que a nossa espiritualidade acaba aqui. Quando a gente sai daquela porta e quase que fala para Jesus: até domingo que vem, Senhor.
e nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios, nos nossos trabalhos, em casa, na escola, somos como os demais. Temos forma de piedade. Eu vou pedir que projeta para mim Isaías 29:13. E nós vamos ler todo mundo junto. Olha o que o profeta fala em Isaías 29:13, que é o que Jesus repete em Marcos. E olha esse texto. Todo mundo comigo? 1, 2, 3. O Senhor diz: e me honra com os lábios, mas o seu às vezes a impressão que eu tenho é que isso aqui é que um adolescente, filho de pais crentes, ou melhor, filhos de pais religiosos, quer falar para os pais. Pai, mãe, o Senhor honra esse Deus só com os lábios, mas aqui em casa está longe. Nos últimos dias, a fé vai ser muito mais uma fé religiosa do que uma fé de relacionamento. Será muito mais uma fé ligada a programas do que a seguir. Forma de piedade. Forma de piedade. Sem uma forma de piedade, porém sem uma vida piedosa. E parece ser inteiramente aceitável nós frequentarmos uma igreja evangélica e continuarmos com o nosso pecado de estimação. Continuarmos com o nosso pecado oculto. Está tudo bem. Afinal, acho que todo mundo é assim. Parece que é totalmente aceitável nós termos isso e não lutarmos contra isso. Mantenha a forma. E deixa eu dizer para vocês, forma varia. Tem a forma daquela igreja onde você vai e você tem que se vestir dessa forma, se comportar dessa forma. Essa é a maneira como aqui você demonstra a sua fé. Numa outra igreja, você veste de uma outra maneira, se comporta de uma outra maneira. Essa é a forma aqui. As duas são formas. Se não tiver conteúdo, tanto uma forma quanto a outra é vazia. Primeira característica, forma de piedade. Segunda característica é o outro lado da moeda. Versículo 6 de 2 Timóteo 3. 3, 6. E eles dão um exemplo de uma pessoa dessa época. São esses que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecado. Me chama a atenção, essa pessoa que vivia essa religiosidade com uma forma de piedade, na verdade, ela é sobrecarregada de paixões e pecados. Aquelas pessoas que pecavam, que eram mundanas, demonstradas ou não, que antes da conversão tinham certos problemas, e depois da suposta conversão, não muda lá no interior, muda o programa. Domingo de manhã eu vi a Fórmula 1, hoje eu vou na igreja. Não, é muito mais que isso. Muito mais. Tito 3, 3 e 4, joga para mim na tela, por favor. Tito 3, 3 e 4. Olha como é que deveria ser.
Porque nós diz que cremos em Jesus, mas nós continuamos com empilhados de pecados. Olha como é que deveria ser. Tito 3, 3 e 4. Tito, como diz em Moçambique, lá eles não falam Tito, é Tito. Isso. Lá, Recife também. Isso. É que fica mais perto. Recife, ali, está ali, isso. Juntos, 1, 2 e... Ouve que nós éramos insensatos, vivíamos... Vivíamos sendo... Calma. A primeira palavra do versículo 4 é o quê? Mas. Mas é uma conjunção adversativa. Lembra disso, pessoal? Português. Isso quer dizer o quê? O texto agora vai mudar de direção. Éramos assim. Mas, vamos ler juntos? Mas, e eu continuo dizendo o que Jesus fez na nossa vida. E o texto, eu parei aqui porque o texto continua falando. Mas quando se manifestou isso, tudo mudou, irmãos. Ou melhor, tudo deveria ter mudado. Aquela lista de cima, insensato, desobedientes, enganados, escravizados por paixões e prazeres, passa a ser algo em que nós vamos lutar, que nós vamos em Cristo vencer, que nós vamos constantemente brigar. Gálatas, a carne luta contra o espírito, porque eles são opostos, mas a fé dos últimos dias convive numa boa. Forma de piedade sobrecarregados de paixões, pecados. Deveríamos ter mudado. Deveríamos estar mudando. Nós somos uma obra em andamento, mas tem crente que parece que é a velha casa que foi apenas pintada por fora. Continua com os mesmos problemas, o alicerce está ruim, a construção, as colunas, está tudo rachado, mas dá uma pintadinha que está tudo bem. Somos evangélicos, todavia, ainda escravos dos nossos impulsos, dos nossos desvios morais, levados por toda sorte de desejos, de vaidade, de ganância, de orgulho. Não lutamos, convivemos. Como é que é a espiritualidade nos últimos dias? Forma de piedade, sobrecarregados de paixões e pecados. Terceira característica da religiosidade dessa época. Versículo 7 de 2 Timóteo, capítulo 3. 3, 7. Essas pessoas que viviam lá na época em Éfeso, Timóteo era pastor em Éfeso e Paulo está escrevendo para ele. Essas pessoas, diz o texto, elas estão sempre aprendendo, e aqui é aprender no sentido de ouvindo, sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento. Terceira característica da fé dos últimos dias é ouve sem conhecer, ou aprende, nesse sentido de ouvir, sem conhecer. Irmãos, se tem uma época que a gente tem acesso a muita pregação, conferência, audiobook, livros, tudo é a nossa época. E nós estamos fartos de ouvir sobre as coisas de Deus. Não é verdade?
Você pode entrar na internet e você pode achar opinião sobre qualquer assunto. Qualquer assunto. Pior do que isso, você vai achar opinião que você quer ouvir sobre qualquer assunto. O problema é que nós achamos que ouvir é igual a conhecer, a vivenciar. Queridos, quando eu vou conhecer de fato alguma coisa, eu tenho que ouvir, entender, praticar, aí eu conheço de fato. Tiago, lembra? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, porque aquele que ouve e não pratica engana a si mesmo. Somos nós. A gente ouve uma pregação que é uma bênção. Oh, maravilha. Nossa, aquele pregador, como é que é mesmo o nome dele? Isso, oh, eu gosto, mas você já ouviu a outra dele? Aí eu vou ouvir a outra. E a outra me encaminha para uma terceira. Eu ouço a terceira. Mas para eu ouvir a terceira, eu tenho que esquecer a segunda, porque não cabe tudo. E aí eu vou acostumando a ouvir e deletar. Queridos, nós precisamos passar a entender que eu preciso praticar o pouco que eu já sei e não ter mais para não praticar. Porque o nosso problema não é falta de novidade, o nosso problema é falta de profundidade, é falta de prática. Você conhece aquela pessoa que quer emagrecer e posso. Então, o irmão aqui compartilhou comigo, abriu o coração, estava precisando, eu e ele, emagrecer. E aí nós falamos assim, vamos achar um aplicativo que vai nos dizer como emagrecer. E tem muitos. Tem, não tem? A senhora já usou algum? Não, ainda não. É médica, não precisa. Toma remédio para emagrecer, né? Não. Aí, o irmão foi... Isso aqui, estou inventando essa história, só uma identificação assim, tá? O irmão foi e achou o aplicativo. Dali 3 meses a gente se encontra. Aí um olha para um, o outro olha para o outro e fala assim, não aconteceu nada? Aí eu falei, é mesmo. Você não comprou o aplicativo? Comprei. E aí? Não, ligava todo dia. Sentava, assistia tudo que o cara estava dizendo lá, comendo um pão de queijo, um bolo, um refrigerante. Não aconteceu nada. É ridículo isso, não é? Mas é isso que a gente faz com a palavra de Deus. A gente ouve, a gente consome conhecimento sem prática não vale, não muda. Nos últimos dias, as pessoas irão ouvir sem conhecer. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 e 4, vai nos dizer isso. 1 Timóteo 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 1 Timóteo 2, 3 e 4. Vamos ler juntos. Olha o que a Bíblia fala, nos desafia a fazermos. Olha com mais fé para aparecer. Isso. 3 e 4. Comigo. Isso perante... O que é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador? Ele vai dizer, continua,
que deseja chegar ao conhecimento da verdade inclui o evangelho que nos salva, mas também inclui a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que aplicada muda vidas. Então, queridos, Deus quer que nós vivamos o evangelho e não apenas saibamos no nosso intelecto. Eu preciso de gente que faz e não apenas gente que fala. Era uma vez um grande evangelista que pregou o evangelho, chamou as pessoas, quem quer aceitar Jesus, e uma criança de 8 anos veio à frente e expressou a sua fé em Jesus. Aí perguntou para o pastor: quando eu chegar em casa, o que eu faço? Quando você chegar em casa, você fala assim para a primeira pessoa que aparecer: eu tenho um coração novo. Ah, tá bom, eu tenho um coração novo. Foi para casa, né? Meu pai, minha mãe. Quando chegar lá, eu vou falar: eu tenho um coração novo. Quando tocou na porta, quem abriu foi o irmão mais novo dela. Não foi nem o pai, nem a mãe. Mas o pastor mandou falar, eu vou falar. Mano, eu tenho um coração novo. O mano virou para ela e falou assim: deixa eu ver. O mundo quer ver. Está cansado de ouvir. Quer ver uma esposa diferente, um marido diferente, um profissional, um vizinho, um colega diferente. E a proposta de Jesus é nos dar uma vida e vida em abundância. Não é nos dar apenas um conhecimento. O conhecimento é o primeiro passo, mas não é o final da linha. Nos últimos dias, as pessoas terão uma fé, uma vida espiritual que tem apenas forma de piedade, sobrecarregadas de paixões e pecados, e aprendem, ouvem, sem conhecer, sem praticar. Quarta característica está no versículo 8. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 8. O que diz o versículo 8? Ele dá um exemplo. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. Janes e Jambres é provavelmente uma história lá na época de Moisés, mas não vem ao caso agora. O que me chama a atenção é a característica dos últimos dias, são pessoas que resistem à verdade. Essas pessoas têm uma performance, essas pessoas têm um certo carisma religioso, mas no fundo resistem à verdade. Imitam, mas não têm conteúdo. São uma imitação dos seguidores de Jesus, são os igrejeiros que parecem verdadeiros, mas não são. E você sabe como é que eu identifico se é verdadeiro ou se é fake? Tempo e a vida em casa. Por isso que nas cartas pastorais, quando fala de presbítero, pastor, de líder, fala assim: se não administra bem, se não governa bem a sua própria casa, se os seus filhos não são reflexo desta fé que ele está falando, opa, tem alguma coisa errada. Agora, desculpe a liberdade, mas você quer saber como é que ele é de verdade? Não olha para cá não, pergunta para ela
Você tem filhos? Uma, está aqui? Tá. Tá lá na classinha. Pergunta para a filha. Quer saber como é que eu era? Pergunta para a Rebeca, minha filha. Porque as pessoas que resistem à verdade com uma certa habilidade é aquela que tem essa performance, essa aparência. Às vezes é difícil de entender. Espera um pouco. Dê tempo. Dê tempo. Pessoas que resistem à verdade. Somos imensamente atraídos por boas performances. Somos atraídos pelo que acontece aqui. Mas a nossa autoridade vem lá de fora. A autoridade cristã, ela nasce lá e vem para cá, e não cá para lá. Efésios 4 diz assim: para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Essas pessoas têm astúcia, cuidado para você não ser um desses. Em último lugar, a fé dos últimos dias, diz o versículo 8, é fruto de uma mente depravada, corrompida. A mente deles é depravada, ou são homens, são pessoas de todo corrompidos na mente. Uma mente corrompida é uma mente que percebe o caminho do pecado. É uma mente que, mesmo sabendo, escolhe isso. Ou está tão cega que não vê a má escolha. Irmãos, muitas vezes nós temos pessoas queridas na fé, aqui irmãos nossos, que está entrando num mau negócio, numa mal escolha, e lá na frente fala assim: ai, mas como é que foi acontecer isso comigo, fulano, você não viu lá atrás? É que lá atrás eu não queria ver. Lá atrás eu não concordava. Então, na maioria das vezes, as nossas grandes dificuldades são resultados de pequenas escolhas erradas que vão construindo o fracasso. Mente corrompida tem dificuldade de perceber. É o famoso exemplo da luzinha vermelha do óleo, entendeu? Liga a luzinha, e a esposa fala assim: bem, estava com problema no carro, mas eu já resolvi. O que foi? Não, tinha uma luzinha vermelha acendendo assim lá no painel. Eu fui na internet, descobri que tem um fusível ali do lado assim, que se eu tirar a luzinha apaga. Tirei o fusível, está tudo certo. O carro fundiu por falta de óleo 2 dias depois. Mas não percebe aquela pequena decisão que vai gerar um grande fracasso. Então, irmãos, nós estamos com uma quantidade de crentes com sérios problemas emocionais, psicológicos, sérios problemas familiares, resultado de um monte de decisões erradas pequenas. Nós temos que voltar e ver as pequenas decisões. Porque às vezes quando chega aqui, virou sério mesmo, mas começou lá. Sabe aquele casamento que não dá certo e depois de não sei quantos anos vamos ter que separar, e aquela irmãzinha da igreja fiel, aquela moça, sabe, todo mundo gostava dela e tudo mais, tal. Casou com um rapaz ótimo, um emprego bom,
rapaz excelente, só faltava ser crente. Mas casaram na igreja, tudo bem, tudo certo. Primeiro filho, aí ele começou, por causa do emprego, subiu no emprego, começou a viajar mais, segundo filho e tal. Estão separando. Onde já se viu? O que aconteceu? Meus irmãos, a pessoa com essa não vê os seus pequenos erros aqui, pequenos grandes erros que vão levar a um problema sério. Deixa eu só dizer uma coisa. Se algum exemplo, se a carapuça está servindo, eu preciso deixar bem claro que o pastor não me contou nada. Não sei nada sobre a vida de ninguém aqui, tá bom? Então, tá bom, pastor. Então, tá. Eu vou acreditar no senhor. Mentes corrompidas. E aí ele conclui no final do versículo 8. Essas pessoas, que tipo de fé têm? Versículo 8. São reprovados na fé. Essa fé não serve. Essa fé é reprovada. É reprovada, meus amados, porque essa pessoa vai desanimar logo. É reprovada, pois vai achar sempre um outro culpado. É reprovado, pois não vai perceber nem lidar com a raiz do problema. Ele quer resolver os resultados, ele não quer lidar com a raiz. E sempre um outro, a igreja não me apoiou como deveria, vou procurar uma outra igreja. Quero só lembrar, não há igreja perfeita, até porque você está nela. Se fosse perfeita, quando você chegar, meu amigo. E a fé reprovada está sempre procurando um culpado lá. Sabe aquele jogador de futebol de fim de semana? Os irmãos conhecem, não é verdade? Ruim de bola, mas o cara ainda acha que está lá na época, né? Primeiro chute que ele dá, vai lá no escanteio. Aí ele faz assim. Problema da chuteira. Ou o gramado. Nunca ele. Queridos, vamos ter coragem e olhar para nós. Em vez de culpar os outros, olha para si. Fala, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, faz o raio-x e me mostra. A fé reprovada vai fugir. A fé reprovada não vai perseverar, não vai permanecer. Porque essa pessoa não está acostumada a enfrentar, a lidar, a tratar com a dificuldade. Como é que é a vida espiritual na época, nos últimos dias? Forma de piedade, sobrecarregado de paixões e pecados, aprende, ouve sem conhecer, resiste à verdade de uma forma e uma mente corrompida que não enxerga as más decisões. Para não terminar numa baixa, eu queria dizer para vocês o que a gente pode fazer para evitar a vivermos nisso. E vou fazer isso em 3 minutos. Primeiro, versículo 5, tem a primeira coisa. 5 no finalzinho. 2 Timóteo 3,5 diz, afaste-se também desses. Afaste-se também destes. Afaste-se de quem tem esse tipo de espiritualidade, de quem tem esse tipo de fé. Afaste-se de igrejeiro, desse comportamento, desse modelo de vida cristã. 2, diz o texto, esses
versículo 9: não irão longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Queridos, dá uma olhadinha à sua volta. Olha o que acontece com quem escolhe esse tipo de cristianismo. Então, o segundo passo é: abra os olhos, verifica. É isso que você quer? Porque às vezes eu fico admirado. Nós não queremos esse resultado, nós não queremos esse fim. Estamos aqui e o fim está lá, o mau resultado está lá. Eu não quero, e falo assim: eu não quero chegar lá. Não, nunca. Eu nunca irei indo. Vamos ser honestos. Verifica, dá uma verificada e volta. Terceira coisa que você pode fazer: viva piedosamente. Versículo 10 de 2 Timóteo 3. Mas você que tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, isso eu devo seguir, isso eu devo copiar. Olha o versículo 12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus vão ser perseguidos, e por incrível que pareça, na provação, na perseguição, há mais gozo profundo do que na abundância. É melhor com Cristo no vale do que sem Cristo no palácio. É melhor com Cristo no jardim do Getsemane, suando sangue, estar na presença de Deus, vivendo com Ele. Ali tem mais valor do que no bem bom, egoísta, individualista, consumista, vaidoso. Viva piedosamente. Priorize a vida piedosa sobre qualquer outra coisa. Invista no eterno. Pais, invista no caráter dos seus filhos. Caráter tem que vir antes de carreira. Você quer um filho rico, longe de Deus? Ou se você tiver que optar, eu quero um filho perto de Deus, independentemente da situação financeira. Mas lá no fundo, se você for muito verdadeiro, você não prefere isso. Porque se alguém pergunta: e seus filhos? Ah, meu filho está bem. Meu filho, um autoempresário, ou um fazendeiro, ou funcionário público, ganha bem, na casa é esse, tem uma casa grande. Quando o filho vai, meu neto foi nascer, fez um enxoval lá em Miami, fazer enxoval em, como é que chama? Lete, fazer enxoval em Lete. Isso são para os, né? Mas meu filho está bem. Aí você faz aquela pergunta desagradável: e com Deus, como é que ele está? Deixou de ir à igreja. Então não está bem, né? Vida piedosa. Você quer não ter esse tipo de cristianismo? Afaste-se, verifique, olhe em volta, tenha uma vida piedosa. E aí, queridos, permaneça na Escritura. Toda a Escritura, diz o final do capítulo, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Para quê? Para que o homem de Deus, não o homem de Deus, seja apto, seja maduro, seja completo e plenamente preparado para toda boa obra. Ah, meus irmãos, vamos ficar na palavra de Deus, vamos ensinar a Bíblia para os nossos filhos. Pai, você tem o privilégio
de discipular seus filhos. A igreja complementa. Você e a esposa são responsáveis. Eu me lembro quando as nossas filhas eram pequenas, eu e a minha esposa falamos assim: vamos discipular os nossos filhos. Precisamos ter um tempo assim. Então, eu fiquei com a mais velha, a Rebeca, que está aqui, e a Raquel. E a Zeza ficou com a Sara. Então, cheguei para a Rebeca, falei: filha, vamos ter um tempo de estudar a Bíblia juntos, de conversar sobre as coisas espirituais. Vamos, pai. O que você quer? Você quer falar sobre o quê? Ela falou assim: espera um pouquinho que eu vou escrever as minhas dúvidas e amanhã eu vou falar com o senhor. Aquela resposta dela já me esfriou a espinha. Vai escrever suas dúvidas? Dali uns 2 dias, lá vem Rebeca, com A4, escrito em fonte 3, cheia de dúvidas. Irmãos, aquelas dúvidas eram mais difíceis do que o meu exame de ordenação. E ali nós sentamos e tentamos ir uma por uma, conversando sobre aquilo. Aí eu pergunto para você, o mais importante foi lidar com as dúvidas? Não, o mais importante foi pai e filha sentados juntos, ouvindo e aprendendo da palavra de Deus. Voltando 50 anos, em 1970, não vou perguntar quem estava vivo, talvez ali, aqui, certo? Nós. Eu tinha 12 anos de idade, pode fazer as contas, vai dar 67. Meus pais estavam passando um ano nos Estados Unidos e toda noite, antes de eu dormir, meu pai ia comigo, me botava para dormir, se ajoelhava e nós dois orávamos. Você pergunta, orava sobre o quê? Não lembro. Como é que era? Era um orava, depois o outro? Não lembro. Mas eu lembro do meu pai se ajoelhado diante do mesmo Senhor e Salvador, que eu precisava e que Ele precisava. Irmãos, vamos chegar junto aos pés do Senhor, junto com os nossos filhos, junto com a esposa. Maridão, às vezes o que sua esposa precisa é você orar com ela. Ela está muito brava consigo? Deixa eu contar um segredo. Ora por ela. Ora com ela. Mas atenção, não vai fazer aquela oração: ó Senhor, que ela precisa ser transformada pelo Senhor. Que não. Começa falando dos seus pecados e dela você agradece. Agradece, obrigado. Esposa fiel, me aguenta. Obrigado. Ora, gente, um pelo outro. A fé nos últimos dias é uma fé que pode ser diferente. Para isso, afaste-se, verifique, viva piedosamente e permaneça nas Escrituras. Minha palavra final é: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. É o que Paulo nos exorta em 2 Coríntios 13, 5. Provai-vos a vós mesmos. E aí, que tipo de fé você tem? Que tipo de fé você tem? Podemos fazer diferença nos dias maus. Podemos ser diferentes. Vamos orar. Querido Deus e Pai, mais uma vez precisamos do Senhor
precisamos da tua graça, precisamos do Evangelho de Jesus, da tua palavra. Que o teu Espírito que ilumina, que nos convence, possa agir com liberdade, com poder que lhe é próprio. Obrigado por essa manhã, obrigado pela liberdade que temos nesse país de falarmos das tuas coisas. Agora eu queria pedir que o Senhor nos desse um presente, o presente de não esquecermos as tuas verdades que foram ditas hoje. Mas aquilo que não provém do Senhor, por favor, ajuda-nos a esquecermos, para ficarmos somente com a essência da tua palavra e lutarmos para vivenciar. Que maridos possam conversar, se necessário, confessar às suas esposas e vice-versa, e desejarem caminhar mais profundamente contigo. Oramos no nome de Jesus. Amém.